Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós estamos na segunda mensagem dessa terceira parte, que começa a narrativa de um personagem, José. Okay? Nós entendemos que a exposição bíblica não é simplesmente um método, mas é a forma como nós hoje, povo de Deus, ouvimos a palavra de Deus. Quando o pregador traz então a mensagem baseada no texto bíblico e a palavra de Deus está aberta, nós temos a convicção de que é Deus falando conosco. Por isso nós oramos a completa dependência do agir do Espírito Santo para falar aos nossos corações aquilo que Ele tem para cada um de nós hoje. Temos visto e construído também, meus irmãos, de que as passagens do Antigo Testamento, elas servem um propósito. Elas servem o propósito do plano de Deus, elas servem propósitos específicos do plano de Deus. As passagens do Antigo Testamento, elas nos exortam, elas nos dão esperança e elas apontam para Cristo Jesus, apenas para nomear grandes atuações ou grandes efeitos da palavra de Deus nos nossos corações. E isso não é exceção em Gênesis. Gênesis tem passagens que nos exortam, nós vamos ver na vida de personagens inúmeros aspectos e princípios bíblicos que nos exortam e nos educam hoje. Vamos ver também passagens em Gênesis, como temos visto, que elas nos dão esperança e nos apontam para aquele que haveria de vir, de que as histórias que nós estamos vendo são maiores que os personagens em si. Ou seja, a história de José, que começa hoje, é maior que a própria história de José. Aponta para uma história maior que está presente na narrativa das Escrituras, da palavra de Deus. E em particular, o que nós temos visto no livro de Gênesis, é que nós temos informações sobre a criação, a origem de todas as coisas. Vivemos dias confusos em que as pessoas estão usurpando, estão distorcendo propósitos de tantas coisas criadas. Distorcem o propósito do casamento, distorcem o propósito do gênero, distorcem o propósito da família, distorcem o propósito do trabalho, distorcem o propósito do relacionamento entre a humanidade e a criação, transformando a criação em Deus e desprezando o Criador como Deus. E em Gênesis nós estabelecemos fundamentos firmes para entendermos nosso relacionamento com Deus no palco criado e dentro da ordem de Deus criada. Gênesis também é fundamental para entendermos a natureza da fé. E vimos isso na caracterização de um personagem chamado Abraão, que depois ganha o nome de Abraão. Vimos a fé de Abraão sendo forjada e não é à toa que ele é conhecido e chamado na Bíblia como esse pai da fé, amigo de Deus. Também vimos na história de um homem chamado Jacó, o Jacozinho, não é? A manifestação da graça de Deus. Num homem que buscava a bênção de Deus por meios manipuladores, ele foi transformado pela incansável graça de Deus, que resgata Jacó, homens como Jacó, homens como eu e você, para ser bênção, canal de bênção. E o personagem que é introduzido a nós hoje, de uma forma específica, vai nos ensinar mais um aspecto fundamental do nosso relacionamento com Deus, a providência de Deus. Grande parte dos parafusos que nós entramos, nas dúvidas e perguntas que temos sobre Deus, que nos levam até mesmo a duvidar da sua bondade, do seu caráter, da sua soberania, tem a ver com não conhecermos a providência de Deus. Entre tantos aspectos, meus irmãos, a história de José conta uma história maior e a silenciosa e bondosa providência de Deus. Nós vamos aprender muito sobre a providência de Deus, por meio de uma família em que é marcada por tudo, menos harmonia. Marcada por tudo, menos o exemplo que nós esperaríamos da família dos patriarcas. E aqui deixa eu fazer um parênteses para você sobre esse público original que recebe de primeira mão a história narrada em Gênesis. Moisés escreve para esse povo que está saindo do Egito, 400 anos no Egito, ouvindo uma porção de coisas e distorções acerca do mundo criado, acerca do relacionamento com Deus. E a primeira informação que eles recebem é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe um Criador, uma referência sobre tudo aquilo que nós pensamos, sobre tudo que nós existimos, sobre nossa existência. E esse povo vai ter agora contato com informações acerca da sua origem. E a sua origem se remete a esses patriarcas do povo de Deus. Você já brincou de ir atrás dos seus ancestrais? Talvez tenha sido uma jornada interessante, empolgante. Puxa, eu descobri que um dos meus tatravô era um dos membros
parte real de não sei o quê, né? Se você descobriu isso daí na sua ancestralidade, você ficou empolgado, saiu falando. Mas talvez para a grande maioria de nós, você ou se perdeu nas informações, ou descobriu simplesmente um camponês que foi se aventurar nas Américas e casou-se com um índio daqui. E aí, parece que não é? Então você imagina o povo de Deus recebendo informações dos seus ancestrais e essa confusão que nós estamos prestes a ler. O povo de Deus nasce de uma família confusa, desarmoniosa, repleta de ódio, que mais parece um roteiro de uma novela em horário nem um tanto quanto nobre. E a gente começa a se questionar, como assim? E eu já quero propor para você de cara de que isso venha nos dar muita esperança. Porque o nosso anseio natural de querer ser apresentado como alguém admirável, o nosso anseio natural de querer ver ao nosso redor famílias bem comportadas, harmoniosas, por vezes é despedaçado quando incidentes, quando trocas de rumos acontecem na nossa história e não sabemos fazer sentido disso. E parte da resposta a esse anseio se encontra na providência silenciosa de Deus, traçando o seu plano por meio da confusão humana para deixar evidente que é a graça dele que transforma. De que é o amor dele sobre nós. A nossa esperança não está, então, em nossa performance. Está simplesmente na graça incansável de Deus, que atua nos bastidores numa providência sábia e amorosa, nos guiando nos seus planos e revelando a sua glória. Bom, Gênesis 37 mostra que Deus não escolheu a família de Abraão porque eles seriam melhores que os outros. Deus escolheu a família de Abraão para mostrar que é Deus quem faz. Deus nos reúne aqui, sabe para quê? Para mostrar que é Ele quem faz. É Ele quem faz. Então, ao nos prepararmos para ler Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 36, eu quero dar para você 4 pontos para chamar a sua atenção. Nós vamos ler o texto todo e depois nós vamos caracterizar 3 personagens. José, os irmãos, nós vamos chamar de uma entidade irmãos aqui, e Jacó. Bom? Então, 4 pontos importantes para você prestar atenção na nossa leitura. Nos versículos 1 a 4, e talvez você já seja familiarizado com isso, existe um relacionamento ruim de José com seus irmãos, e que isso estava ligado ao favoritismo de Jacó. Jacó favoritou seu filho José. Também nós vamos prestar atenção de que os sonhos de José indicavam os propósitos de Deus para a família. Ninguém tinha nenhuma ideia no desenrolar da história no capítulo 37, mas nós já sabemos. Nós estamos estudando o capítulo 37 com informações privilegiadas, spoilers, do que acontece até o capítulo 50. Eu acho que é conhecimento de grande parte de nós o que se passa na história de José. Nós vamos ver que Jacó envia José para ver o bem-estar de seus irmãos e estes conspiram contra José. E aí, José é vendido para o Egito como escravo e seus irmãos enganam Jacó. Então vamos ler o capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo.
E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode e amolharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Essa é a narrativa que dá início à peregrinação de José no Egito. José é esse jovem de 17 anos que ia trabalhar com os seus irmãos. É interessante que o texto descreve esse jovenzinho, 17 anos no tempo bíblico e na narrativa bíblica é considerado um jovem, e esse jovem ia trabalhar com seus irmãos. Acontece que ele acompanhava o trabalho dos seus irmãos, especificamente os filhos de Bila e Zilpa, que são as concubinas de Jacó, e o texto diz que ele trazia más notícias deles a seu pai. Nesse momento aqui, parece que nós temos a descrição de José não tão agradável, às vezes, como alguns estudiosos colocam, e eu confesso para você que eu comecei a ser persuadido de que José aqui é descrito mesmo num perfil um tanto quanto insuportável. Okay? Ele é o dedo duro. Ele é o dedo duro e parece que essa é uma presença comum em famílias. Ok? O seu contato visual diz muito sobre se você é esse personagem ou não. Mas o ponto é que são dinâmicas familiares. Essa confusão começa e José adota essa postura um tanto quanto insuportável com seus irmãos. José parece que aumentava ou inventava histórias ruins de seus irmãos. Enquanto ele acompanhava os seus irmãos no trabalho de apacentar as ovelhas, ele filmava os seus irmãos, chegava para o seu pai e dizia: Olha, Simeão fez isso. Rubem, você não sabe o que ele aprontou hoje. E ele ia dando relatório, essas más notícias. E o termo más notícias, na nossa tradução, parece que pode ser um repórter simplesmente verídico, trazendo fatos verídicos negativos dos seus irmãos.
Mas o termo ele aparece em outros lugares no Antigo Testamento. Olha esse daqui, ó. Números 13, 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Sentiu o teor do termo aqui, más notícias? De que os espias da terra viram algo, viram desafios que até certo ponto eram fatos verdadeiros, mas por meio de óculos que não eram da fé, infamaram o povo, conduzindo o povo à incredulidade que resultou em 40 anos no deserto. Provérbios também usa o mesmo termo e traduz da seguinte maneira: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. José é um jovem insensato, sem eira nem beira, difamando seus irmãos para benefício próprio. E não é à toa que o resultado disso veio, e de curto prazo foi muito bom. Porque o versículo 3 diz que Israel, que é Jacó, amava José mais que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então esse jovem pastorzinho de 17 anos, que ia coletando informações para difamar os seus irmãos para o seu pai, agora ganha uma posição de destaque porque ele não é como seus irmãos. Ele trazia informações que não era simplesmente falar mal dos irmãos. Ele falava mal dos irmãos para que os irmãos diminuam e ele cresça. E ele cresceu. Ele ganhou uma túnica talar de mangas compridas. A tradição informa de que essa túnica multicolorida, mas ela aparece descrevendo uma veste real mais adiante. O que José vestia, seja ela o que for, colorido ou não, pele de urso, enfim, couro sintético, como você quiser. Sintético, né? Nos dias de hoje a gente tem que... Nenhum animal foi morto na produção dessa mensagem, tá certo? Enfim, ele vestia uma veste que destacava José. E os irmãos viam isso. Então você imagina como é que ficou o relacionamento de José com os irmãos. Ele trazia as informações ruins, ele difamava os seus irmãos, o pai já tinha uma inclinação por José, por ser esse filho de velhice, e ele dá então posição de destaque e começa a gerar problema, não é? Esse favoritismo de pais com filhos raramente se volta contra o pai, não é? Quando pais pecam favorecendo um dos filhos, o que acontece é que o filho desfavorecido vai pegar no pé do filho favorecido. Quando claramente uma injustiça é feita, o filho desfavorecido engole a amargura no coração. A hora que o pai se ausenta, dá um pescotapa no irmão, não é? Você vai ver. Mas não fui eu, foi o pai. Culpa sua. Essa dinâmica que está acontecendo. José claramente foi favoritado por seu pai, então ele enfrenta o ódio dos seus irmãos. O texto é muito claro no versículo 4, dizendo que eles odiavam e sequer conseguiam cumprimentar José. Não falavam com ele pacificamente. Sabe esse negócio de graça e paz? Não, esquece. Era cruzar com José no corredor das tendas, do rebanho, sei lá como é que era a dinâmica da arquitetura ali, da moradia deles. Não tinha cumprimento pacífico. Havia ódio. E parece que esse seu sucesso precoce ofuscou a sensibilidade de José. Algo muito comum, quando jovens que não são maduros para administrar o sucesso, se tornam ofuscados nisso, soterrados no seu orgulho. José perde a sensibilidade quando ele conta o seu sonho para os irmãos, e a reação dos irmãos já indicava o seguinte: cara, o próximo sonho você engole para você, não é? Olha só o que diz o versículo 8. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho. Parece que José viu o ódio dos seus irmãos e falou assim: e tem mais, hein? Você ficou chateado com um dos feixes? Eu tive um sonho do sol, da lua. E ele perde a sensibilidade do que está acontecendo, instiga os seus irmãos. E isso só põe mais lenha na fogueira. Esse é José. Qual é o futuro de José? Talvez se você visse um José por aí, com essas mesmas características, isso aí não vai dar nada não. Isso aí não vai dar nada não. E aí tem os irmãos. Os irmãos de José eram homens violentos e impulsivos.
O versículo 4 fala desse ódio, que eles sequer conseguiam olhar para José, mas a gente já sabe até esse ponto do que eles são capazes. Simeão e Levi, a matança por causa da vingança de Diná, o que Rúben fez na mensagem passada, violando a concubina de seu pai. Aqueles camaradas não eram fracos, não. E José, talvez, um tanto quanto inflado no seu orgulho, não percebia o perigo que ele estava correndo. Esses caras eram bad boy. Bad boy. Eles tinham ciúmes do que acontecia e que poderia acontecer com José. Versículo 11 reitera e reforça, seus irmãos lhe tinham ciúmes. E eles usavam os relacionamentos para os seus propósitos. O versículo 22, nós vemos a figura de Rúben, esse irmão mais velho, supostamente protetor de José. Olha, não vai fazer mal a ele, eu vou restituí-lo. Talvez ainda tentando buscar algum favor de seu pai depois do que ele aprontou no final do capítulo 36. Desculpa, no final do capítulo 30, no capítulo 35, versículo 22, quando ele se deitou com Bila, concubina de seu pai. Bom, então deixa esse menino, eu vou restituir, etc. E eu não sei o que ele foi fazer, que quando ele volta, um outro irmão teve outra ideia, Judá. E talvez a gente olhe e fale assim, ó, Judá mandou bem aqui, né? Porque, ó, não vai matar o menino, né? Vende, vai. Não é um golpe de misericórdia. É tão ruim quanto matar, vender o seu irmão para a escravidão, mas aqui ele vê uma oportunidade de lucro pessoal. Os irmãos topam, retorno imediato, 20 ciclos de prata, e eles vendem José. Esses são os irmãos de José. Sensíveis e sem caráter. Quando eles trazem a túnica de José rasgada e cheia de sangue de um animal que eles mesmos mataram, eles veem a profunda tristeza de Jacó que por dias chora o luto do seu filho. Chora a morte do seu filho. Então imagina esses irmãos, esses filhos ao redor de um pai, tentando consolar a dor da morte de um filho, mas eles sabem que ele não está morto. Insensíveis, sem caráter. Esse aí são os patriarcas do povo de Deus. E tem Jacó, Israel. Jacó é lento em entender muitas lições do passado e parece repetir os erros da família. Parece que ele esqueceu que Isaac favoritou Esaú, de que Raquel favoritou Jacó, a confusão que deu isso dentro de casa, e agora ele repete isso com José. Camarada lento. Foram tantas as provações, foram tantas as dificuldades, lições foram aprendidas e parece que ele roda e cai na mesma coisa. Não sei se isso soa familiar para você. Israel, ou Jacó, demonstrava favoritismo ao seu filho José, e Jacó não entendia o que acontecia, mas ele guardava tudo isso no coração. Uma passagem que quase nos lembra um pouco do que se passou com Maria, lá em Lucas 2, não é? Quando ela não entendia muito o que acontecia na vida de Jesus, quando Jesus passa lá a debater com os sábios, os mestres da lei, ela guardava isso no coração. Parece que Jacó guarda isso no coração no sentido de que, olha, não entendo o que está acontecendo, mas tem algo desenvolvendo aqui. Mas Jacó também demonstra insensibilidade à sua família. Da mesma forma em que seus filhos são insensíveis ao ver a dor da morte do seu filho, ele não busca consolo em mais ninguém da família, e parece que a família acabou com a morte de José. Agora eu te pergunto, como é que você acha que os demais filhos se sentiram? É uma insensibilidade porque cada um parece enxergar apenas o que quer, uma grande confusão, uma família disfuncional. A providência de Deus nos aponta de que há esperança para famílias disfuncionais. Famílias que chegam aqui depois de muito estrago que o pecado faz, dividindo, dor, culpa, resultados que não era necessariamente o que você aguardava, sonhos que você ansiava, antecipava, que se tornaram verdadeiros pesadelos. São famílias assim que a graça de Deus opera e trabalha, deixando evidente que é Ele quem faz. Contra todas as probabilidades dos esquemas dos homens pecadores, incluindo aqueles a quem escolhera, Deus realizaria seu alvo de fazer uma unida comunidade de adoradores.
que as disfunções de famílias que padecem por causa dos resultados do pecado enxerga as oportunidades de enxergar o que nos une numa comunidade de adoradores, família de fé. Hoje, em particular, fomos lembrados, até num parênteses da aula, de que no céu seremos como os anjos, os irmãos adorando sempre o Senhor. De que família talvez não seja um fim em si mesmo, mas a plataforma onde Deus trabalha o fim de todas as coisas, a glória dele. A glória dele. Então eu quero propor para você que a soberana providência de Deus nos sustenta com suas promessas, em meio ao sofrimento sem sentido e pecado deliberado ao nosso redor. Talvez o exercício de não só anteciparmos o final da história de José, mas lembrar de que José, Jacó, os irmãos, eles não sabem o final da história. E de que muito do que acontece em termos de sofrimento ministrado e pecado que é cometido contra eles, eles não entendem o propósito. E a dor é real. A dor é real. E é justamente a providência soberana de Deus que nos sustenta nos momentos em que somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. Seja por causa do intenso sofrimento ou pecado deliberado, nosso ou de alguém. Porque estão aí os temas do sofrimento, não é? Estão aí os temas que trazem para nós dúvidas, perguntas. Perguntas que às vezes a gente até cora de vergonha por dentro, de que como que eu posso pensar isso de Deus? Está aí. Está aqui. E é no meio dessa dor e é no meio do pecado deliberado que questionamos a bondade de Deus, mas sejamos lembrados, sejamos ministrados da sua providência sábia e amorosa. Nunca tarde, sempre no tempo, trabalhando os seus propósitos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você, em termos de aplicação, é que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Talvez você já saiba disso. Talvez hoje é dia, de a gente aprofundar os detalhes da soberana providência de Deus, naquilo que parece tão casual, que às vezes nos leva a pequenas irritações do dia a dia. Às vezes que a gente nem sequer entende o propósito. Acho que eu já contei para os irmãos uma história, uma experiência que eu tive, logo depois de um dia de agrupe em que nós estávamos pensando sobre a soberania de Deus. No conforto do lar, de um dos componentes do agrupe, tudo sob controle, lanche quente, crianças se comportando, Deus é soberano. E no dia seguinte, eu fui barrado de entrar num voo porque eu não tinha um documento. Comigo, mas eu tinha o documento. E aí eu disse, puxa, mas eu tenho documento. Ana, me manda a foto do documento. Ela mandou a foto do documento, eu apresentei. Não, tem que ser físico o documento. Mas eu moro em São José dos Campos, como é que eu vou? Eu te encaixo num voo à noite. Então eu voltei para casa para pegar um documento. Um pedaço de papel assim. Ó. E lembrando da soberania de Deus. E aí sabe onde vai nossa mente? Vai assim, ó, já sei. É que esse avião vai cair. Não é? Aí, esse avião vai cair, então Deus, na soberania dele, está me poupando. Imagina o testemunho. Ia ser de impacto, não é? E aí depois eu fui entendendo que a soberania de Deus trabalha de várias formas. Não, talvez esse vai chegar bem, é o da noite que vai cair. E chegou meu dia. E aí eu falei, quer saber? Eu não sei se é esse, se é o outro. O que eu sei é que Deus é soberano, até em coisas que eu não entendo. E esse documento que eu tenho, e ficou em casa. O avião da manhã não caiu, da noite não caiu. Talvez era só uma ilustração que Deus estava me dando. Eu não sei. Eu não entendi o propósito claro daquilo. Mas eu vi coisas do meu coração de que mostravam de que minha fé não está tão fundamentada na soberania de Deus. Caras e bocas, murmurações, contratempos. E a soberania de Deus é sobre todas as circunstâncias. Sobre todas as circunstâncias. Note o que aconteceu para José parar no Egito. Ele teve um sonho. Ele teve um sonho. Eu sei que tem sonhos que você gosta de ter, tem sonhos que você não gosta de ter. Às vezes você ora para ter um determinado sonho, mas o ponto é o seguinte, a gente não tem um controle tão direto assim em sonho, e o texto é muito claro que esse sonho veio de Deus. Mais adiante fica mais claro ainda na narrativa de José. José entende isso, ele sabe que vem de Deus. José teve um sonho. Nós vemos a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, quando ele olha então para José, sentadão no sofá da tenda, com a sua túnica de filho favorito,
Agora você vai lá e vai lá procurar os seus irmãos. Nós vemos a soberania de Deus de que José sai, meio que sem eira nem beira, né? Andando para cima e para baixo, andando errante no campo. Um perdidão. E aí um homem, talvez o único homem num raio de muitos quilômetros, certamente o único homem num raio de muitos quilômetros que sabia onde os irmãos estavam. E aí, onde você viu? Estou vendo. E ele ainda aborda José, o perdidão. Ele olhou aquele menino, imagina, com a túnica real, andando perdido. Esse cara não é daqui. Esse cara está no bairro errado. Não é? E ele, onde você vai? O que você está procurando? Eles estão em Dotã. Ele vai para Dotã e encontra. Nós vemos que Deus é soberano, inclinando o coração de Rubem, seja qual for a motivação dele, para frear os irmãos de um ataque inicial e matar José de cara. Vemos a soberania de Deus em que eles comem um lanche, sentaram para comer um pão, e de repente, uma caravana. Não era em Siquém que passava em Dotã. E eles estavam em Dotã. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. As peças vão se encaixar para que Deus cumpra o seu plano. E aí Judá tem a ideia, vamos vender ele aos ismaelitas. E também é parte do plano de Deus, porque Jacó poderia olhar para os seus filhos e dizer, olha, eu sei muito bem que tipo de pessoa vocês são. Meu filho não morreu, esse sangue não é de gente, é de bode. Onde está José? Jacó caiu. Ele reconheceu. Ele amarga a morte do seu filho, se entristece, esquece José, e José precisava ser esquecido agora. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e sobre eventos inexplicáveis. Coisas que parecem ser sem sentido, fazem todo sentido nos planos soberanos, sábios e amorosos de Deus. E por vezes nós esquecemos disso. As coisas não parecem fazer sentido, principalmente aquelas que parecem cooperar contra os nossos bons planos. Nós temos bons planos, e muitos deles são para o Senhor. Mas aí começam coisas a trabalhar contra os nossos planos. Você já parou para pensar de que Deus é soberano sobre essas circunstâncias? Então, saiba o seguinte, nessas circunstâncias que parecem inclusive confusas, dolorosas, elas não são sem sentido. Nossa dor jamais será sem sentido. Deus sempre tem um bom propósito a realizar por meio dessa dor, tanto em nós, quanto por nosso intermédio. E agora passa um filme, talvez, de eventos que foram significativamente dolorosos na sua história. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E esse plano está alicerçado não na natureza do evento, mas na natureza do seu caráter. Mas como? Aguarde. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, inclusive sobre pecado deliberado. Esses irmãos tinham ciúmes. E esse ciúmes estava escondido no coração, talvez era traduzido simplesmente com uma hostilidade quando eles se separavam com José, mas agora, no soberano plano de Deus, Deus vai promover uma ocasião onde esse ciúme que eles abrigavam no coração vai dar à luz ao pecado. E qual é a ocasião? Jacó diz para José, vai lá ver como é que estão seus irmãos. E vamos ser sinceros, porque a gente abriga muita coisa no coração que pela misericórdia de Deus não sai para fora. Porque Deus é misericordioso para não nos dar a ocasião. Mas às vezes, Ele permite a ocasião. Ele permite a ocasião para que você entenda a sua natureza e a sua necessidade dele. E é o que ele soberanamente começa a trabalhar na vida dos seus irmãos e a conclusão épica de José lá no capítulo 50, em que ele entendeu que Deus estava o tempo todo agindo. Sabe até quando? Até no pecado deliberado. Deus administra ocasiões onde o pecado vem à tona dentro de seus propósitos soberanos. Ou seja, ocasiões debaixo da soberania de Deus expõem ao pecado próprio e do próximo. Porque são coisas que Deus de fato está fazendo.
nós fazemos planos como igreja, como comunidade. E o que Deus de fato está fazendo é trabalhando em nós o caráter de Cristo e se revelando a nós aquilo que você de fato precisa fazer e ser. É isso que Ele está fazendo. A gente questiona, mas maldade humana não é uma questão do livre-arbítrio humano? Ficamos confusos em pensar na soberania de Deus e o pecado deliberado de pessoas. Mas Deus é misericordioso. E em nosso pecado nós temos a oportunidade de ver o que somos realmente capazes de fazer, enxergando o nosso real estado de pecado e necessidade de Jesus. A percepção, então, do nosso pecado nos direciona para reconhecer o tamanho da graça que nos alcançou. Talvez você esteja passando ou já vivenciou uma daquelas fases ou oportunidades, eventos, em que você se questiona, não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Bom, estava lá dentro. E Deus trouxe uma ocasião, nos seus planos soberanos, sábios e amorosos, para você fazer um check-up de realidade e saber que você não está tão bem assim, e que você não é tão suficiente assim, e te coloca onde a gente não deve sair, da dependência do nosso Salvador. É tudo pela graça. Graça incansável que nos busca e quebranta essas fortalezas de pecado, consola no meio de um sofrimento intenso e nos mostrando ou nossa fragilidade, não há força em nós, ou nosso pecado, não há esperança em nós, mas tem esperança abundante em Jesus. Em Jesus Cristo. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e Deus tem um plano para e em todas as coisas. Não é simplesmente que Ele é soberano reinando como se fosse simplesmente um tirano mau, vendo quem derrama mais lágrimas sem ir para o pó. Deus soberanamente administra todas as coisas e por trás de todas as coisas Ele tem um plano para nós e tem um plano em todas as coisas. Esses sonhos todos, eles foram um gatilho para disparar o ódio dos irmãos. José teve um sonho. Isso dispara o ódio dos irmãos, mas o mesmo instrumento que disparou o ódio dos irmãos é que sustenta José numa esperança e que fez cair a ficha lá na frente. Era isso que Deus estava fazendo. Vocês intentaram o mal, mas Deus usou tudo para o bem. Deus usou tudo para o bem. Jogaram José numa cisterna, vazia, sem água, lançando um tema que vai ser muito comum na vida de José. Ser esquecido num lugar sem esperança. Começou a escola do sofrimento. Deus tem um plano no nosso sofrimento. O sofrimento é uma escola eficaz. O sofrimento é um meio poderoso para aumentar nossa utilidade no reino de Deus. E no meio de tudo, nós temos o contexto do problema que vira também fonte de esperança. Talvez você consiga ligar pontos na sua história. Tantas dores, sofrimentos, pecado que veio à tona, o que Deus tratou. E hoje talvez você já consiga ligar alguns desses pontos. Olha como Deus usou este evento triste aqui. Talvez foi o meio como você veio a conhecer Cristo. Coisas que você não entendia, não escolheria passar novamente, mas foi por meio desse intenso sofrimento e dessa dor em que Deus descortinou seus olhos para que você entendesse o seu real problema. Estava longe, separado de Deus, perdido no seu pecado, e Ele usou essa dor para te dar esperança. No meio disso tudo, lembre então que o contexto da dor vira a oportunidade de recobrarmos nossa esperança no Senhor. É o que o apóstolo Paulo resume em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por que nós somos atribulados? Para sermos consolados. Por que nós somos consolados? Para consolar os atribulados. Responda bem, reaja com fé, com os óculos da graça de Deus. E o que Deus está fazendo? Aumentando a sua utilidade no reino. Aumentando a sua utilidade no reino.
Talvez um exercício que você possa fazer em comunhão com os irmãos, olhar para aqueles que você olha e fala assim, puxa, está aí alguém maduro, está aí alguém que eu admiro na sua postura cristã, nas suas colocações. Chama para um café e pergunta, diz aí, qual a real? Quais são as lágrimas por trás dessa maturidade? Pega um pacote de lenço e escute a história. Tem sofrimento lá. Tem sofrimento lá. Tiveram muitos momentos de dúvidas, momentos em que era ele e Deus, e uma pergunta: você vai confiar? Você vai crer? E assim Deus administra nessa escola do sofrimento. Porque o seu plano perfeito para as nossas vidas, frequentemente, leva-nos para o meio de tempestades, onde nossa disfunção e nosso pecado, juntamente com os de nossas famílias e amigos, estarão em plena e trágica exposição. De maneira que o evangelho de sua poderosa graça e soberana misericórdia pode igualmente ser demonstrado com poder. É o que nós vamos ver na vida de José, dos seus irmãos disfuncionais, José o orgulhoso, seus irmãos disfuncionais e Jacó o teimoso. É o que nós vamos ver. O poder de Deus trabalhando. Deus tem um plano para e em todas as coisas. E nas passagens a seguir, também na dor do arrependimento. E nós vamos olhar para como Deus descreve os personagens, porque não são dados iguais detalhes sobre todos os irmãos de José, mas alguns parecem que aparecem em evidência aqui e ali. Rúben, Judá. Judá vai ser o protagonista semana que vem, no capítulo 38, onde nós vamos ter informações importantes do que Deus está fazendo na vida dele, e ele vai ter um papel importante na história. Ele vai conhecer a dor do arrependimento. Deus tem um plano para em todas as coisas, inclusive na nossa dor, quando enfrentamos o pecado e somos chamados ao arrependimento. E aqui não se trata de uma disciplina punitiva, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Mas em meio à disciplina que muitas vezes dói, que nos leva a compreender a dor do arrependimento, o que nós vemos é Deus formando um caminho, é Deus nos corrigindo, reafirmando os seus propósitos, purificando o nosso caráter, a imagem de Jesus Cristo. A escola do arrependimento, então, traz dor ao expor nossas falsas esperanças e pecado. Jacó favoritou filho da sua velhice. Lembra desse termo, filho da sua velhice? Filho da sua velhice, filho da sua velhice. Gênesis 22, quem falava filho da minha velhice? Abraão para Isaac. Por que filho da velhice? É o filho da linhagem da esperança. É o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É ele. O que Jacó está dizendo? Ó, esses daqui, ó. É José. É José. E Deus agora vai administrar a dor do arrependimento, de um favoritismo pecaminoso, e vai tirar o que Jacó achava que era a sua esperança. Não é José. Não é José. Às vezes nós temos que ser honestos e reconhecer que parte do nosso sofrimento não é tão inocente assim. Deus tirou o pirulito do pecado. Deus tirou o pirulito do pecado. Nós atribuímos nossa esperança a coisas em que Deus, isso não é nada. Eu sou tudo. E eu amo tanto você que eu preciso mostrar isso para você. Então ele tira. Por quê? Porque ele é mau? Muito pelo contrário. Porque ele é bom. E ele tira tudo aquilo que não tem nada a ver com os bons propósitos dele para nós. E administrando de um jeito que a gente não consegue compreender, ligar todos os pontos, lógico, nós não somos Deus, e ele é digno de adoração, ele é muito maior do que nós. Começa a ficar evidente, em que o único evento, Deus trabalha em tantas vidas. Um único evento, Deus vai trabalhar na vida dos patriarcas. Um único evento que vai garantir a manutenção da linhagem da promessa. E não é José. José vai ser um instrumento? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas não vai ser José. Bom, arrependimento então é resultado da graça de Deus que usa consequências para nos educar. E aí nós vemos a graça de Deus que nos educa para não vacilar. Graça dele.
princípios que nos ajudam a, com fé, andarmos em harmonia na condução de nossas famílias. Graça que nos educa quando em nosso pecado sofremos as consequências e Ele nos levanta e continua a trabalhar. E quando nós olhamos na história de José, ao redor de toda a Escritura, não importa que lado que você esteja, hoje é dia de encontrar o Senhor e recobrar a esperança. Seja você alguém tomado por pecado, alguém tomado por sofrimento, alguém sofrendo consequências do pecado de outro. Hoje é dia que o Senhor nos encontra e diz, tem esperança. No meio dessa dor, seja ela qual for a causa, eu estou presente. Eu estou presente. E nessa passagem, nessa dor do arrependimento, nós vamos ver não só o que Deus vai fazer na vida dos irmãos de José, como também na vida do próprio Jacó. Porque esse negócio de roupa e animal morto, no contexto de engano, já apareceu em Gênesis. Lembra? E na figurinha aqui do próprio Jacó, que veste uma roupa simulando o pelo do seu irmão Esaú, roupa que foi confeccionada por meio da morte de um animal, usado ambos, roupa e morte de animal, para enganar o seu pai. O pecado de Jacó encontrou ele aqui. O pecado tem esse efeito, né? Esse bumerangue. A gente joga e ele nos encontra. A gente cospe para cima e ele cai na testa. Mas nunca desassociado da graça de Deus. E Deus vai trabalhar na vida de Jacó. Esse camarada lento para aprender. Deus tem um plano para em todas as coisas. E diante dessa realidade de que Ele é soberano em todas as circunstâncias, diante do fato de que Ele tem um plano em todas as coisas, o que nos cabe? Se não, prestar atenção na sua reação e garantir que o seu consolo é o Evangelho. Isso que nos cabe. Parte, às vezes, do fato de que a gente bate cabeça é que a gente quer sentar no trono soberano de Deus e tentar ligar o ponto de todas as coisas. Dar explicações para todas as coisas. Algumas coisas vão ter uma explicação muito óbvia e clara, iluminados pela palavra de Deus, nós vamos entender. Mas outras vão se manter num mistério. Não é hora de saber. Vamos passar anos. E José não vai entender por que aconteceu o que aconteceu. Vai ter aí um vislumbre de esperança, mas ele vai ser esquecido. Tempo vai passar. Muito tempo vai passar. Até a ficha cair. E não são poucos na Escritura que morreram sem ver a concretização das promessas. Você não vai ter todas as respostas. E o ponto não é ter todas as respostas. E aí eu te pergunto, onde está Deus nessa passagem? Em nenhum momento nós vimos, então o Senhor, e Deus disse. Mas Ele está tão presente. Coordenando, tecendo cada evento nos seus planos. Sabe por quê? Porque a ausência de respostas não é desatenção divina. Nossa reação é muito ruim quando nós, por não termos respostas, concluímos que Deus está desatento e nos abandona. Para pensar nisso. Olha, eu não tenho resposta para muitas coisas. Eu não sei por que aconteceu isso, não sei que fulano fez isso, eu não sei porque ciclano agiu dessa maneira. E aí a gente começa, Deus não está sendo justo, Deus está desatento, Deus esqueceu de mim. O fato de você não ter respostas não significa que elas não existam e não significa que Deus está desatento. Mas é uma falsa associação. E a história de José nos ajuda muito nisso. José não tem a mínima ideia. Talvez ele tenha alguma suspeita. Ai, não devia ter contado o segundo sonho. Não, desculpa. A gente não tem toda a narrativa, né? Enfim, talvez alguém faça uma série, né? Não, desculpa, o sonho era brincadeira. A gente não tem nada disso, porque não importa. O ponto é que José não está entendendo nada, ele só está vítima da fúria dos seus irmãos, não tem respostas, sozinho numa cisterna, ouvindo o que provavelmente seus irmãos estão falando. Vão matar, não vão matar? Não é? Ou por crueldade, ou por plano de fato. Está vindo uma caravana, vamos vender. Provavelmente uma língua estranha. E José não tem respostas. Mas o fato de não ter respostas não é desatenção divina. Quando ficamos sem respostas, somos tentados a pensar que Deus não se importa. Então entenda, a percepção de silêncio divino
não é a mesma coisa que ausência divina. Ele é presente. Ele é presente. Talvez você esteja aí, mas faz tempo que eu não experimento a presença de Deus. Faz tempo que eu não escuto Deus falando comigo. Deus está presente, Ele está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Seu foco, então, deve ser sua reação e seu consolo é o Evangelho. É interessante que começa a pintar para nós um padrão que nós já vimos lá desde Gênesis capítulo 6, quando Deus resolve pôr juízo sobre a terra, não é? Enviando o dilúvio, juízo. E ele coloca, então, Noé como esse agente de livramento que é rejeitado. Aqui nós vemos José enviado para ver o bem-estar dos irmãos, rejeitado e, entre aspas aqui, assassinado. Isso é um padrão, parece. A palavra de Deus está nos treinando a entender o Evangelho. Nos treinando a entender de que a pedra angular iria ser rejeitada. Jesus seria rejeitado, se tornaria a pedra angular, então, da igreja. Os instrumentos de livramento são rejeitados e é a rejeição que Deus usa para dar o livramento. Jesus foi rejeitado. Veio para os seus não receberam. Ele foi crucificado. E por meio daquilo que todo mundo achou que era o fim, foi o começo de tudo. São os padrões de Deus. O Evangelho traz bênçãos por meio da rejeição. Então, o que você espera ao seguir Jesus? Aqui a nossa mensagem confronta o que muito é dito no nome do Evangelho. O que você espera ao seguir Jesus? Porque o que nós vamos ver também é o início de um padrão do justo sofredor. O justo sofredor. Nós vamos treinar nosso coração a pensar rejeição. As bênçãos que o Senhor vai trazer por meio da rejeição. O que você espera ao seguir Jesus e onde encontramos consolo ao seguir Jesus. Foco na sua reação. Resposta em meio ao sofrimento causado seja lá pelo quê? No mundo caído, consequências do pecado pessoal, pecado de outros. Qual é a sua reação? E o consolo é o que Deus opera em nosso favor. Meus irmãos, é fato que Deus opera de forma soberana no sofrimento e pecado ao nosso redor. Eu tremo na base, eu suo frio e me encho de tristeza quando pessoas atacam a doutrina da soberania de Deus e eu me pergunto, onde está a esperança disso? Às vezes até tentando defender Deus de algum ataque totalmente infundado, falacioso. Deus é soberano, trabalhando nos bastidores, na sua sábia providência, usando aquilo que nós abrigamos no nosso coração, ao qual Ele já deu solução, fornecendo ocasião para tratar coisas que Ele quer tratar, trabalhar em nós. Deus opera de forma soberana no sofrimento e pecado ao nosso redor. Deus vai usar nossas provações mais dolorosas, nossos pecados e os pecados de outros contra nós, para nos mostrar mais a respeito de nossos próprios corações, mais a respeito da necessidade que temos dele, mais de nossa desesperada necessidade do Evangelho e mais da condição dilacerada do mundo caído em que vivemos. Ele usará essas provações para nos refinar e santificar e ensinar a ver melhor que o verdadeiro tesouro que precisamos buscar é Ele mesmo, somente Ele. Talvez parte da dor que você está experimentando, é a falsa esperança que você depositou sobre alguém, que Deus trouxe na soberania dele uma ocasião que revelou que essa pessoa não é digna da sua esperança, porque não está nele a sua esperança, mas está em Jesus. Talvez parte do seu sofrimento esteja ligado ao fato de que você depositou esperança sobre os rumos do nosso país. Você colocou esperança sobre os rumos do seu trabalho,
a resposta do seu chefe, a resposta do seu comércio, sobre coisas. Você colocou a sua esperança sobre o conforto aqui na terra, no bem-estar físico, no bem-estar material. E Deus, soberanamente, administra todas as ocasiões para expor tudo aquilo que é falsa esperança, para que seu coração vá para o que realmente dá esperança. Deus enviou o seu Filho amado para buscar o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar é a reconciliação com Deus Criador do universo, por meio de Jesus, que foi rejeitado e a sua rejeição se tornou a nossa esperança. Ele está vivo. O plano soberano e perfeito de Deus se passa num mundo cheio de imperfeições percebidas e sentidas. E podíamos até colocar aqui reais, não é? Acontece ali. Então, ao lermos a história de José e o que se passa na confusão dos irmãos, lembre-se disso. Vai ser nesse contexto aí de confusão que nós vamos ter uma oportunidade de ver a esperança brilhar em Jesus Cristo. E Ele vai usar tudo isso para que esteja lá, somente nele, porque Ele é digno. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, falando de coisas que são bem maiores do que a nossa compreensão, falando de coisas que o nosso coração e a nossa mente apenas vai tatear sobre a forma como o Senhor opera, mas formas que o Senhor revelou a nós e que o Senhor nos chama a confiar em Ti. É difícil. É difícil porque dói, é difícil porque é confuso, é difícil porque nossos sonhos e esperanças são migalhados muitas vezes, mas são nessas migalhas de falsas esperanças despedaçadas em que o Senhor trabalha a verdadeira esperança. Então eu peço, Senhor, que as verdades da Tua palavra, que o consolo que temos em Cristo Jesus, cumpra os propósitos bons e sábios do Senhor em nossos corações, consolando aqueles que sofrem, confrontando aqueles que estão em pecado, consolando aqueles que se arrependeram do seu pecado, estão experimentando a dor do arrependimento. Não nos deixe, ó Deus, dar vazão às coisas do nosso coração, desprovido da Tua misericórdia, da Tua graça. E assim caminharemos com esperança, em meio a tantas dores, na convicção de que a Tua providência guia os Teus filhos, para onde o Senhor nos tem, para completar a obra que o Senhor começou. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.